Muito bem, terceiro bloco do Roda Viva Pernambuco, você acompanha a gente através dos vários canais, 22, 15, 31, 25, 322, 226, quem tem Sky, quem tem Vivo. Também você pode nos acompanhar pelas mídias sociais, acessando o Facebook, o YouTube, enfim. Hoje a gente discutindo um pouco as mudanças na política, né? O que de fato, que impactos a gente vai ter na economia, na segurança, enfim. Claro que está todo mundo ainda no calor da eleição. A eleição foi no último domingo, né? E evidentemente que tudo está ainda suspenso no campo da emoção ainda, né, Thales? Aldo, eu queria trazer à tona um pouco que o doutor Adeildo falou no último bloco, que é sobre a questão da segurança pública. Na verdade, o presidente eleito, Bolsonaro, não tem um plano para a segurança pública. Ele tem, sobretudo, uma manipulação social que acaba impactando na mente do eleitorado sob a alcunha de uma frase que ele repetira diversas vezes, que foi a frase bandido bom é bandido morto. Essa frase ecoa na mente do eleitor, ecoa na mente da mãe, que tem um filho que está indo para a escola numa comunidade carente e quer que ele volte com vida. Então, a ideia é muito revanchista, mexendo com um ideário psicanalítico profundo. Porque não há uma clareza sobre um plano de segurança pública. Reduzir a maioridade penal, mas sem falar da questão presidiária. Há uma vagueza disso, mas houve muito mais pós-verdade, que foi a palavra que elegeu Donald Trump em 2016, agora fake news, do que naturalmente efetividade e clareza. Então eu acredito que esse quarto pilar, que essa quarta força, a da segurança pública, pode trazer muito o que Tobias mencionou, de um descasamento da altivez da esperança com a realidade fática. E aí estamos migrando para 62 mil homicídios em 2018, sem perspectivas claras de reduzir em 2019, e estamos vivendo uma guerra civil. Mas psicanaliticamente, cosmeticamente, para fins eleitorais e eleitoreiros, quando você diz bandido bom, bandido morto, serve para o eleitor. Eu tenho um cruzamento de 62 mil mortos com 12 milhões de desempregados, ou não tem essa relação? Eu ia completar a análise, Thales, também dessa coisa da violência, você encaixou com o desemprego, e aí vem também as entregas do governo, né? Então aqueles primeiros 6 meses geralmente são uma certa trégua, tem a lua de mel e tem uma certa trégua, e aí a gente vai para a entrega, ou seja, 13 milhões de desempregados você não reverte do dia para a noite. A gente sabe que o último fator a se recuperar num processo de retomada da economia é o emprego, e o emprego está mudando de característica no mundo todo. A gente tem um desemprego estrutural global, né? Por mais que os Estados Unidos têm uma taxa de desemprego muito baixa, mas é um outro tipo de emprego depois da crise de 2008, são salários menores do que você tinha pré-crise de 2008, e no Brasil a gente tem um problema sério de produtividade. Então a gente precisa, além de recuperar o crescimento da economia, que vai trazer lentamente o crescimento do emprego, você vai ter em contraponto o aumento da produtividade. Esse aumento da produtividade não necessariamente quer dizer mais emprego. Você tem um indivíduo que, uma planta industrial que funcionava com 50 pessoas, vai passar a funcionar com 20 e vai ser mais eficiente e mais produtiva com 15, porque vai ter um incremento de capital. Então, a gente tem que olhar que algumas entregas sociais podem demorar, e aí junto com violência, junto com desemprego e com um crescimento que tende a acelerar, mas talvez não seja tão firme num primeiro momento, como é que isso vai ser resolvido? E só para complementar a equação, a dificuldade da equação, é o tamanho do déficit fiscal. Você não reduz um déficit fiscal de quase 130 bilhões em um ano. Isso é quase que inexequível, né? É bom de discurso, o mercado gosta, é importante, queremos que esse déficit seja reduzido. Matematicamente você tem até porque, por exemplo, o Paulo Guedes, que é um grande economista, muito bem formado, uma pessoa muito habilidosa nos mercados, você fazer um trabalho de privatizações e vendas de ativos, isso leva tempo. Quando você também anuncia que vende, você pode ter uma especulação sobre quem quer comprar. Então, assim, a gente tem que ir com... Eu acho que está faltando um pouco, claro que tudo muito recente, mas o discurso e a prática vai ter que caminhar para um caminho do meio. Agora, Tobias, eu achei muito perigoso o contexto do Guedes, quando ele falou que poderia utilizar parte das reservas cambiais de 377 bilhões de dólares para reduzir
o déficit fiscal. Ele já acalmou. Na verdade, isso é ilegal. O que ele, ele na não verdade, pode fazer, porque isso é para manutenção da estabilidade da moeda, né? Não, o que ele Você não disse pode foi que utilizar podia... isso para reduzir déficit. Hoje à noite, inclusive, ele já desdisse isso, né? Ah, ele desdisse. Hoje à noite ele disse que era... ele chamou para a briga. Se o mercado quiser botar o dólar lá para cima, aí bote para mim que isso eu... é pedalada, isso é contabilidade criativa. Mas foi para a briga, né? Eu acho que seja só o reflexo daquilo que a gente já conversou no primeiro bloco, é que pelo fato do Bolsonaro não ter exposto as suas ideias, né, com clareza, né, propostas concretas, tá surgindo. O que parece é que essas propostas começam a surgir de improviso, né? De repente sai uma proposta dessa, dependendo da reação do público e da mídia, se mantém aquela proposta ou se vai para outra direção. Então, isso também prejudica bastante toda essa previsão, né, do que pode acontecer nos próximos meses aí. Eu queria só completar essa questão do câmbio, que o Onyx Lorenzoni falou sobre o câmbio, e aí, inclusive, quando você lê o que ele diz, você vê que tem um pouco de desconhecimento sobre a questão cambial, e o Paulo Guedes coloca em tese, no devido lugar, o que seria feito e que já é feito com rolagem de contrato para controlar o câmbio. O câmbio, para um economista liberal e numa economia de mercado, ele flutua de acordo às forças de mercado. Essa é a ideia. Entretanto, você pode estabilizar em momentos de grande volatilidade, e o Banco Central já faz isso, usando, queimando, vamos dizer assim, reservas cambiais para trazer essa taxa de câmbio em níveis normais. Usar reserva para fazer qualquer tipo de manobra fiscal é realmente desaconselhável. O Haddad tinha dito, inclusive, na campanha, que usaria reserva cambial para estimular a indústria. Não pode. Então a gente tem que ter um certo cuidado. Concordo com o Plínio, quando as ideias não são claras, tudo vai pipocando e vai gerando efeitos difusos. Quando vem em dose, né? Diga. E o Onyx Lorenzoni foi desautorizado pelo Paulo Guedes. Exatamente. Já, né? Mal começaram a debater o assunto. Só que hoje é ministro da Casa Civil. São os dois homens fortes, ele falou a mesma coisa que eu falando de política. Você fala, um político falando de economia. Agora veja. Exatamente. Desestatizar parece que essa é a palavra, né? É a ordem do Estado. E aí eu estava buscando aqui, nos últimos 12 anos foram criados 56 estatais. Tem estatal, inclusive, que foi feita para gerenciar o trem-bala do Rio a São Paulo, que não existe o trem-bala, nem nunca existiu. Mas estão lá os salários na casa de 15... Foi o discurso da campanha de Geraldo Alckmin. Estão lá na casa de 15 a 20 mil reais os salários. São quase 200 contratados. Pois é, então tem uma série de coisas que não há mais a mínima condição. Quando ele disse que só vai ter 15 ministérios, isso é simbólico ou de fato você tem economia quando você corta, são 39 hoje, né? Quase 40 ministérios. Ou é mais para causar o impacto à população de que está chegando e limpando a casa? Eu particularmente acho que é retórica. Tá. Porque se você não mexe na questão do orçamento e você já tem o teto de gastos... Dá no mesmo. Agora, o programa de privatizações ele precisa acontecer, ele é importante, precisa ser crível, mas a gente também vai ter que ter negociações... Critérios. Além de critérios, negociações nesse processo. Vamos lá. Imagine a privatização da Petrobras, que o Bolsonaro em outros momentos já foi extremamente contra por achar estratégico. E aí vai se discutir se quebra ou não o monopólio do refino, que você tem uma questão de combustíveis extremamente delicada no país e que você precisa ter concorrência para que isso chegue de fato ao consumidor. Inclusive a gente tem um projeto que está sendo discutido agora sobre até a venda direta de etanol, que é colocar o consumidor no centro do debate por concorrência. Então, algumas coisas, como eu disse, essa diferença entre a expectativa e a realidade e acompanhar as entregas vai ser muito importante. Precisa privatizar? Precisa. Existem áreas que carecem de mais eficiência econômica? Sim. Agora, o como fazer e a velocidade da realização disso que vai... E um dado adicional sobre esse elemento econômico. De nada vale você fazer uma privatização saindo de um monopólio público, de um monopólio estatal e cair no monopólio privado. Então, é muito interessante você pensar bem, fazer um estudo estratégico, um estudo mercadológico para que você, por exemplo, Furnas, hipoteticamente, você faça um estudo para que faça uma privatização de Furnas, mas fatiando Furnas. Porque se você sair do monopólio público, onde você tem um controle artificial de preços administrados artificialmente, e você vai para o monopólio privado, você cai nas garras, você vai para as garras ainda pior, porque o mercado, uma iniciativa privada vai maximizar o lucro. Então, é perigosa a iniciativa de fazer privatizações sem um estudo cauteloso e sem o fato de você fatiar aquela antiga empresa. E olha que eu sou favorável à privatização. Claro, com critério, né? Estudo com critério.
critério. Agências reguladoras fortes e Fortes e atuantes. independentes. Mas aí veja, Tobias, só, por favor, por gentileza. só me responde uma questão. Esse projeto liberal que tu está posicionando aqui e que parece ser o projeto do Paulo Guedes, ele não é o projeto da ordem econômica da Constituição. Ele não é o projeto. O projeto da Constituição é o projeto da Petrobras com monopólio, que é um monopólio mitigado, né? O projeto da Constituição é um projeto de autonomia energética, né? E isso dialoga diretamente com essa questão da produtividade do Brasil, né? Tu está colocando aqui, retomando o debate das agências reguladoras, né? Coisa que o próprio Bolsonaro ou o Paulo Guedes não colocaram. Mas aí eu retomo para o meu debate, né? Esse projeto é um projeto que rompe com esquerda e direita no sentido de centro-esquerda e centro-direita. Esse é um projeto que rompe com isso. Ele rompe com isso na economia, por um liberalismo excessivo, né? E ele rompe com isso... na verdade, a minha opinião é que todo o discurso do Bolsonaro, ele em que pese ser ultraliberal do ponto de vista econômico, a partir do que o Paulo Guedes fala, não do que ele fala, né? Posto Piranga. Mas ele é um discurso que ele rompe com as ideias liberais. Agora, porque o que ele coloca em xeque do ponto de vista do discurso dele, né, e do ponto de vista com a PEC dos gastos, né, que vai se manter, não vai ter política pública, e aí você tem uma situação hoje, por exemplo, que 13 mulheres morrem violentamente por dia todos os dias. E como é que você vai fazer? Então, a reforma administrativa do Estado, né, privatizações, mas como é que vai ser isso? Né? Antes que Tobias responda, deixa eu fazer só um adendozinho disso que Anne provoca. Veja, o artigo 170 da Constituição, ele é meio esquizofrênico, porque ele tem elementos de direita, de centro e de esquerda. Quando ele fala sobre livre iniciativa, ele fala de um viés de direita. Porque são princípios, né? Justamente para ir limitando o poder econômico. Essa é a ideia. Justo. Mas ali você tem todo o espectro presente no 170. Então, na verdade, não é que a Constituição ela engessou um determinado princípio. E cabe, naturalmente, a interpretação liberal. Quando você fala justiça social, justiça social distributiva, lá no próprio 170, isso é um viés de centro-esquerda, ótimo. Mas eu acho que ele é tamanhamente amorfo e plástico que ele cabe perfeitamente no viés de direita, no viés liberal capitalista. Eu acho que não é engessar, não. Só fazer uma ponderação, até a título de provocação. Será mesmo que o Brasil é um país que está preparado para ser liberal? Será que o liberalismo na América Latina é uma realidade? É algo que pode ser aplicado efetivamente na prática? Eu tenho lá as minhas dúvidas, né? Porque a gente se inspira no liberalismo europeu, nos Estados Unidos, onde um contexto social é totalmente diferente. Quer dizer, o Paulo já deu um recado aí para o Mercosul, né? No Brasil, a gente tem menos Estado do que deveria ter, para as classes menos favorecidas. Isso. Então, quer dizer, talvez um ponto importante nessa campanha do Bolsonaro é que o discurso liberal, ele atraiu muito mais a classe média. Porque as classes mais baixas, coincidentemente, não votaram no Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não tem propostas para, por exemplo, reduzir a desigualdade social, que é um grande problema que a gente tem no Brasil. Essa desigualdade social que descamba na violência, que descamba na superlotação das unidades prisionais. Então, quando eu ouço a questão da implantação de um sistema liberal aqui no Brasil, né, eu tenho uma desconfiança, porque eu penso que o Brasil não está ainda preparado para esse tipo de sistema, porque a gente precisa resolver o problema das classes mais desfavorecidas, né, e que não está no horizonte do programa do Bolsonaro. Então, esse é um ponto que a gente precisa discutir melhor.
O liberalismo é possível no Brasil? Eu acho o seguinte, o Brasil de fato é um país muito desigual, mas o Brasil precisa de um Estado eficiente para quem precisa de Estado. Não dá para se ter a quantidade de cargos comissionados ou de despesas que nós temos no país e com um rombo fiscal desse tamanho, porque você tira da pessoa que mais precisa, da população que mais depende do Estado, a capacidade do Estado investir e cuidar dessas pessoas. Eu acho que, assim, a agenda da própria Constituição, o governo Fernando Henrique fez privatizações importantes, né? As telecomunicações, a própria privatização da Vale, que foi uma privatização que deu poder ao próprio Estado via fundos de pensão. E o PT estava lá votando contra. Pois é, então assim, se você olhar a construção do Plano Real, que é o maior plano de combate à inflação da história do mundo, ele foi baseado numa reforma de Estado importante que gerava superávit. Então, a gente achar que a agenda, eu não vou nem dizer nem liberal, mas de um Estado eficiente, ela se distancia da população, não, ela pode aproximar as pessoas que mais necessitam. É necessariamente uma agenda de Estado eficiente. Mas veja, porque o Estado, veja, nós estamos há 5 anos com déficit. Nós viemos de um governo Dilma que foi um desastre econômico. 5 anos de déficit no país, está levando a dívida pública para quase 100% e vai exigir uma reforma da Previdência draconiana. Então, esse é o Estado ineficiente. E essas pessoas que estão sofrendo as consequências de uma PEC de teto de gastos, que é dura, é para dizer, olha, se eu não tiver Mas foi aprovado. Não, sim. Se você... Era o que inconstitucional? Por quê? A PEC do teto de gastos, a emenda constitucional 95. Por quê? Ela é constitucional. Porque é o seguinte... Desculpe, Tobia, porque eu fiquei tão curioso de saber. Ela foi aprovada. Não, veja, ela foi aprovada. A discussão de constitucionalidade é uma discussão que ela vai para o Supremo discutir e que ela não foi apreciada pelo Supremo. Mas a partir do momento, né, que ela retira... na verdade, ela retira não, ela limita, né, alguns gastos em áreas estratégicas, como, por exemplo, né, eu, inclusive, escrevi um artigo que não publiquei sobre isso. Então, a Justiça do Trabalho, nem vamos entrar, saúde, educação, a Justiça do Trabalho. Uhum. A Justiça do Trabalho, em 2016, né, a LOA de antes, né, ainda com a Dilma, né, tinha reduzido suas despesas de capital, né, em cerca de 70% e as despesas correntes em cerca de 30%. Esse orçamento, ele fica congelado por 20 anos. Né? Esse orçamento da Justiça do Trabalho fica congelado por 20 anos. Eu tenho uma situação de desemprego que está crescendo. Né? Eu tenho uma situação de desemprego que está crescendo. E eu tenho o quê? Uma Justiça do Trabalho que não pode fazer concurso público, né, que é até razoável, do ponto de vista, você pode realocar, né? Você vai fazer uma reforma administrativa, você pode realocar, mas que falta, né? Falta a receita corrente, a despesa corrente, que é o dia a dia, né? Isso já falta hoje na Justiça do Trabalho. E você coloca isso em diversos setores, como na questão da saúde, por exemplo, tá entendendo? Então, não estou dizendo que não é necessária uma reforma administrativa. É lógico que tem que ter reforma administrativa, mas a PEC do gasto, ela é inconstitucional. Ô, Anny, você sabe que tem gente, inclusive jurista, que defende o fim da Justiça do Trabalho. Diz que ela é mais cara, né? É mais caro manter do que não, a questão é que quando você faz isso, você está ali mexendo, inclusive, né, da capacidade de realização do Estado de direitos ali que você até então entendia como cláusula pétrea. Vamos para o intervalo? Na verdade, o povo vai pagar a conta de uma dívida que o Estado fez, né? Deixa eu pedir permissão a vocês mais uma vez, vamos para o intervalo, aguinha, né? Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Roda Viva Pernambuco. Já já a gente volta.